Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo à nossa continuidade das reflexões acerca do meu livro Mundanismo Espiritual, a denúncia de Francisco e o caminho de superação, pela editora Ave Maria. Bem-vindo a você que está vindo pela primeira vez, está chegando pela primeira vez nos nossos vídeos, seja muito bem-vindo, inscreva-se aí, faça os seus comentários, deixe o seu like, acione o sininho e vamos juntos compartilhar esse nosso momento de reflexão. Entramos no 5º capítulo deste livro. Intitulado este 5º capítulo, retomando, nós estamos falando do mundanismo espiritual, estamos no centro do livro, a segunda parte do livro, E neste 5º capítulo é a tentativa do domínio do espaço da igreja. Um dos elementos que o Papa Francisco denuncia no processo do mundanismo espiritual é justamente este elemento. Hoje percebe-se muitos, entre aspas, católicos, muitos cristãos católicos, querendo dominar o espaço da igreja como se a igreja pertencesse a eles exclusivamente. E o seu modo de falar, e o seu modo de ser, e o seu modo de viver precisa então ser difundido para que a verdade seja dita. Ora, meus irmãos e irmãs, a igreja tem mais de 2000 anos. A igreja é feita de diversidade na unidade. Então veja, viver a catolicidade, viver a unidade da nossa fé é essencial para vivermos a fé. Não é? Então quando o Papa Francisco denuncia na Evangelii Gaudium essa tentativa do domínio do espaço da igreja, ele está falando justamente deste negacionismo da força do Espírito Santo, que muitas vezes não é entendido e compreendido por alguns católicos, por algumas pessoas, e que é difundido muito rapidamente, porque hoje nós estamos na era digital. E isso causa um mal profundo na vida da igreja, principalmente na unidade da nossa fé. Então é muito importante que nós tenhamos presente que essa tentativa do domínio do espaço da igreja não é algo do Espírito Santo de Deus, mas é algo do inimigo do Senhor, que muitas vezes usa de artifícios para tentar tirar do caminho reto, do caminho correto, aqueles que são de fato ovelhas de Deus. Então veja o que nós colocamos aqui nesta obra. Permita-me ler um trecho. Francisco critica um obscuro mundanismo manifesto em muitas atitudes aparentemente opostas, mas com a mesma pretensão de domínio do espaço da igreja. Essa postura leva a formas concretas de expressão eclesial, uma vez que o próprio Cristo as corrigiu com os discípulos, e a igreja ao longo da história precisou se posicionar a respeito, principalmente a partir do Concílio Vaticano II, quando é chamada a dialogar mais estreitamente com a modernidade, com o mundo, pois é necessário conhecer e compreender o mundo em que nós vivemos, diz o Concílio Vaticano II. Então veja, como que muitas vezes aparece essa tentativa de domínio do espaço da igreja? Quando nós compreendemos de modo errôneo a tradição da igreja e colocamos a tradição da igreja como algo pontual, eu escolho um tempo cronológico da história e aquilo para mim é a verdade absoluta, aquele modo de ser, aquele modo de viver, aquele modo de vestir, aquele modo de compreender a igreja é o único válido. Então o antes não vale, o depois não vale. Isso não é tradição, não é? Isso é tradicionalismo, é diferente, não é? Ou quando muitas vezes nós assumimos determinada postura e queremos que todos sigam aquela postura que nós julgamos ser a única correta. Ou ainda, o que é muito pior, que a gente encontra muito hoje nas redes sociais, pessoas que falam em nome da igreja sem ter a autoridade da igreja para fazer isso. Todos nós batizados somos batizados e somos corresponsáveis no processo de evangelização.
mas existe uma hierarquia na nossa fé. A nossa fé é diferente do modo de professar a fé dos nossos irmãos protestantes, por exemplo. Né? A nossa fé não. Ela tem um modo de ser, um jeito de ser. E isso desde que Jesus constituiu os discípulos e mesmo dentro dos discípulos os apóstolos e colocou Pedro como a pedra fundamental, o princípio, o primeiro papa, o ponto de unidade da igreja para manter seguro e guardado aquilo que é a mensagem do Cristo. Então veja, é importante a gente ter isso presente, tentar usurpar para si, seja quem for, a igreja do nosso Senhor é um atentado grave ao Espírito Santo de Deus. Então, todo fundamentalismo é uma oposição ao Evangelho. A nossa radicalidade precisa ser sempre a do Cristo e na sua palavra. E é isso que a igreja nos ensina ao longo dos tempos. Então, espero que ao ler esse capítulo 5, você compreenda de fato este caminho. Tá bom? Mais uma vez, curte, comente, compartilhe, né? Acione o sininho, né? E você que ainda não adquiriu o livro, pode buscar no site da editora Ave Maria. Que Deus abençoe, que Nossa Senhora te guarde e que o Espírito Santo de Deus nos conceda sempre o discernimento correto para vivermos a fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.